E aí, pessoal, beleza? Hoje o conteúdo tá muito legal. Hoje a gente vai aprender como fazer gráfico no Pandas. Então, dessa série nossa aqui de como trabalhar com Pandas, de introdução ao Pandas, eu separei um conteúdo que geralmente o pessoal adora, que é. Porque todo mundo quer ver gráfico, né? Gráfico é uma coisa que sempre chama atenção. E aí eu preparei aqui para vocês um script que eu ensino de uma forma bem didática, bem simples, fazer um gráfico de série temporal, que é simples, mas assim, se você já aprender esse aqui, já vai ajudar bastante no seu aprendizado de pandas, beleza? É, nessa aula aqui a gente vai ver alguns conceitos, que é, por exemplo, laço de repetição e tudo mais. Se você não sabe essa parte do Python, eu aconselho dar uma olhada nesse livro meu aqui, Fundamentos em Python, onde eu ensino a fazer laço de repetição. Então, assim, se você ficar um pouco perdido nessa aula aqui, dá uma conferida nesse livro. Às vezes você precisa rever algumas coisas dos fundamentos de Python, eu acho que vale a pena. Tem aula aqui também no canal, no meu blog, enfim, tem. Aqui no próprio canal tem aula disso e tal, mas enfim. No livro aqui também está bem explicado, passo a passo, como é que faz o for. Esse código aqui também você encontra lá no Balaio Científico. Eu vou deixar o link aqui na descrição para esse conteúdo aqui. Então, você pode pegar esse código aqui, copiar ele e adaptar para o seu dataset, beleza? Então, aqui começando, o primeiro passo nosso aqui é importar o Pandas, e a gente tem que importar essa biblioteca aqui, ó, Matplotlib. Matplotlib é uma das bibliotecas mais famosas para fazer gráfico em Python. Então, tem o Seaborn, tem uma outra agora que eu fugi o nome, mas geralmente eu uso o Matplotlib, que é o que eu mais conheço, e o Seaborn, alguns gráficos eu gosto de fazer lá, porque tem algumas coisas que eu acho mais bonito. Bom, aqui o que eu fiz? Aqui eu coloquei o caminho separado, porque como eu aumentei a letra aqui, porque uma outra pessoa vai falar, a letra tá pequena e tal, porque às vezes a pessoa tá vendo no celular. Eu coloquei aqui a string nessa variável path, que é caminho em inglês, e aí depois eu leio aqui nesse df, esse path. Isso aqui também vocês podem fazer dessa forma. Beleza, vamos imprimir aqui as primeiras linhas, como a gente sempre vem fazendo nessa série. E se você já assistiu todas as aulas da série, porque você é um bom aluno, você já deve ter visto, deve estar se lembrando desse dataset aqui de expectativa de vida. Então, é um dataset que a gente tem aqui os anos, os países, o quanto que a pessoa gastou em dólar, é tipo o custo de vida em dólar, e a expectativa de vida. E nisso aqui a gente consegue, só com gráfico, já fazer uma correlação entre essas duas variáveis, que pode dar que é o que a gente vai ver aqui no final, que vai dar um resultado muito legal. E bom, vamos lá. Aqui já tem o código pronto. Isso aqui tudo é o código de um gráfico. Depois, porque a gente vai fazer 3 gráficos aqui nessa aula. Então, vamos por partes. Essa primeira função aqui, essa primeira linha do código, eu fui até comentando aqui para ficar mais fácil para vocês. É o tamanho da figura. Por quê? Porque eu queria uma figura maior. Então, o que a gente faz? A gente coloca lá PLT, que é o PLT que a gente chamou aqui em cima, aqui, beleza? Que é o Matplotlib. Ponto figure, que é a função que a gente está chamando, ponto figure. E aí a gente coloca aqui dentro dessa função, aqui dentro dos parênteses, o argumento. Nesse argumento, a gente tem que passar em polegada. Então, coloca aqui 1510. Você pode colocar 30, 3018. Pode colocar do jeito que você quiser. Claro, né? Se você colocar uma figura muito grande, pode até travar seu computador. E tenta também manter uma proporção, para não ficar uma coisa do tipo... Se eu colocar aqui 110, vai ficar uma coisa muito larga. O gráfico ele vai ficar... Você pode dar uma manipulada no gráfico, que isso aí não é legal, beleza? E agora vem aqui o for que eu estava falando no início da aula. O que a gente vai fazer? A gente vai iterar nessa coluna country nos valores únicos. Então, o que a gente está falando? For country,
que eu chamei aqui. Poderia colocar A, B, beleza? Mas como eu falei, se quiser assistir, quiser aprender for, lá no livro Fundamentos em Python eu ensino isso aqui tudo. Dentro dessa coluna aqui, pegando os valores únicos, cria essa variável aqui, ó, countryDF, que vai ser esse countryDF que vai armazenar os valores únicos dessa coluna aqui, que é o que a gente está fazendo aqui. Vai ser igual ao country, que é essa galerinha aqui. E aí eu vou plotar agora esse countryDF, que eu estou colocando aqui, o ano e a expectativa de vida. E quem que vai ser o label? Vai ser o country. Vamos repetir aqui. A primeira coisa que eu fiz é armazenar todos os únicos, os valores únicos aqui que não se repetem dentro dessa variável countryDF. Isso foi a primeira coisa que eu fiz, é o que essa linha do código aqui faz. Depois eu peço para plotar, então tá aqui, ó, PLT, que a gente importou lá em cima, ponto plot. O que eu quero que plota? Olha, pega nesse countryDF aqui a coluna ano, pega nesse countryDF aqui a expectativa de vida, imprime isso aí, né? Imprime isso aí num gráfico, e a label vai ser o country, vai ser o país. E agora eu vou pedir aqui para adicionar uma legenda. Se eu tirar isso aqui, não vai colocar legenda não. Então, coloca a legenda, aqui eu coloco o título, aqui é bem tranquilo, e aqui eu peço para exibir o gráfico. Então, essa parte aqui, então, PLT, isso aqui são tipo os parafusos do PLT, vamos chamar assim. Na verdade, são as funções que a gente está colocando para a gente colocar no gráfico. Existem várias outras, mas assim, os itens que a gente está acrescentando dentro desse gráfico nosso. Eu estou tentando aqui ser bem didático. Então, aqui é mais ou menos parafuso do gráfico que a gente está apertando para fazer. Então vamos lá, deixa eu rodar isso aqui, que aí a gente vai ter o gráfico. Então, lá ele pegou todos os países e imprimiu aqui, ó, a evolução da expectativa de vida por país. Então ele imprimiu aqui uma linha temporal. E com isso aqui a gente já consegue analisar dados, gente. Então aqui no eixo Y aqui, a gente tem as idades da expectativa de vida. E aqui os anos. Então, ao passar dos anos aqui, de 1970 até 2020, aqui o Japão foi o país que mais foi crescendo a expectativa de vida. Seguido aqui, o Canadá depois foi ultrapassado aqui pela França. Depois aqui em verde a Grã-Bretanha, em azul aqui a Alemanha e por último aqui os Estados Unidos. E essa quedinha aqui em 2020, eu não vou falar não, eu vou deixar vocês colocar no comentário o que é isso aqui. Isso aqui tem uma explicação, hein? Um grande problema de saúde que aconteceu no mundo. Então vou deixar só essa dica aí, que isso aqui explica a queda na expectativa de vida de quase todos os países, salvo de quem? Do Japão. É impressionante. Olha como é que um gráfico de linha, um gráfico de série temporal já consegue mostrar resultado interessante para a gente investigar os dados. Isso aqui, para quem é cientista de dados, junto com tudo isso que a gente está vendo no Pandas, é fundamental. Porque a gente aprende a tirar a estatística descritiva, importar os dados, fazer aquilo tudo. Isso tudo que a gente está vendo nessa série aqui de Pandas é o que a gente, que é cientista de dados, a gente faz para ter aquelas primeiras impressões a respeito da série de dados que a gente está trabalhando. Beleza? Agora aqui é repetido o código. É a mesma coisa. O que vai mudar é essa coluna aqui, ó. Aqui era expectativa de vida. Aqui agora eu vou colocar a coluna de dólares gastos. E aqui eu mudo também o título do gráfico, né? Mas o código é idêntico. Mesma explicação que eu tive lá em cima, serve aqui para baixo. E aí, agora, você pode ver uns dados muito interessantes. Então, os Estados Unidos é o que mais subiu na evolução do custo de vida. A Alemanha é o segundo, aqui em terceiro em marrom está aqui o Canadá, a França, e aqui em 2020 subiu, a Grã-Bretanha ultrapassou o Japão, e o Japão agora só que a gente já viu, né? O Japão ele é o país que tem a maior expectativa de vida
e o custo de vida menor. Então, nessa análisezinha de gráfico aqui, se tem um país bom para morar é o Japão. Claro que aqui, né, a gente está analisando um dado só, tem várias outras coisas aqui, né? Não dá para tirar conclusão só com 2 gráficos. Mas assim, olha que legal como é que um simples gráfico de série temporal já começa a instigar a gente, trazer argumento para nossa pesquisa e por aí vai. Agora, imagina combinar esses 2 gráficos. Olha, imagina colocar, olha que legal que vai ficar. E é o que a gente vai fazer agora. E aí, o código é a mesma coisa, só que a gente vai colocar em um eixo o custo em dólar e o outro é a expectativa de vida. Aqui a gente estava colocando em um eixo a coluna do ano e depois aqui no outro eixo a coluna de custo de vida. No caso aqui, né, aqui a expectativa de vida e aqui o custo de vida. Agora, a gente vai colocar aqui em um eixo o custo e a expectativa de vida. E eu coloquei essa bolinha aqui porque eu quero ele em bolinha. Se eu quisesse em linha assim, eu poderia mudar para isso aqui, ó. Marker none. Se eu não estou enganado, é isso aqui. Deixa eu tentar desse formato, e depois eu testo aqui junto com vocês ao vivo. Beleza, então é só isso que mudou. Coloquei aqui no eixo Y e no eixo X essas 2 variáveis que eu quero cruzar. Coloquei aqui esse argumento aqui para ficar em formato de bolinha. Mudei aqui o nome, o título e coloquei aqui eu adicionei rótulos nos eixos. Aqui eu não fiz não, mas eu poderia ter feito. Eu poderia ter colocado exatamente, copiar e colar isso aqui, ó. Né? Só muda o que está escrito aqui dentro para adicionar rótulo nos eixos. Deixa eu rodar aqui. E aqui, olha que legal. Eu tenho aqui uma relação entre os gastos, o custo de vida e a expectativa de vida por país. E aqui as bolinhas que eu estava te falando, que era isso aqui. Então, por exemplo, eu posso até colocar traço, por exemplo. Posso fazer traço dessa forma assim, ou então colocar dessa forma assim, ó. Então fica esses tracinhos. Fica horroroso de ler, né? Mas eu achei a bolinha o mais legal. Mas antes de brincar com bolinha e tudo mais, vamos estudar aqui então. Quanto mais à direita aqui, maior o custo de vida. E quanto mais para cima, né? Quanto mais bolinha para cima, quanto mais a linha for para cima, maior a expectativa de vida. Então aqui a gente está vendo que o Japão é um país interessante de se estudar para morar, né? Porque lá o custo de vida é menor e a expectativa de vida é altíssima. Os Estados Unidos, por outro lado, ele é um país que é muito caro, o custo de vida, e a expectativa de vida é a menor. Comparado aqui, por exemplo, com a Alemanha, está bem distante. Claro, né, gente? Aqui é só um exemplo. Isso aqui é um dataset que a gente usa de exemplo para ensinar ciência de dados, machine learning e tal. Então, assim, não vamos tomar conclusões, mas é só um exemplo, tá, gente? Antes que comece aí no comentário, que tem que... Eu sei que é muito mais complexo do que isso. Eu só quero aqui fazer um exercício, uma brincadeira. A gente está brincando aqui, a gente está estudando, trocando uma ideia com isso aqui. E aí, a gente vê tirando a Alemanha, a gente vê uma proximidade desses 3 países, né? País mais a Grã-Bretanha, muito próximos aqui. Então, a França... tem o Canadá aqui, o Canadá não é europeu. Então, tá aqui o Canadá, França, Grã-Bretanha, tá tudo muito parecido aqui, né? O custo de vida com a expectativa de vida. Isso aqui é um dado interessante. A Alemanha que dá uma destoada. Isso aqui para o cientista de dados, o que ele vai querer fazer? Opa, peraí. Por que a Alemanha tá destoando entre um ou outro? Então, esse aqui é um ponto de partida que já vale uma investigação. Beleza? Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo aqui. Se gostou, não deixa de curtir e compartilhar. Lembrando que todo esse material aqui, esses códigos, ele está disponível lá no blog do Balaio Científico. E antes que eu esqueça, eu tinha combinado com vocês de colocar aqui esse argumento, marker igual none.
Só para mostrar isso aqui, se você quiser uma linha reta, você pode colocar esse argumento aqui, marker igual none, que vai ficar. Ou então colocar underline aqui também, ele vai funcionar. Desse formato aqui, ó. Ah, não, mentira, é tracinho, né? É o sinalzinho de menos. Ele funciona também. Eu acho que fica estranho. Eu não gostei, não. Eu prefiro aquela bolinha lá daquele jeito que eu coloquei. Mas aí fica a critério de vocês. Às vezes você prefere daquele outro formato. Beleza? Então é isso. Se você tiver um dataset que tem mais ou menos essa característica aqui, se você copiar esse código meu, que eu estou disponibilizando lá no Balaio Científico, lá no blog, é só você mudar aqui o nome das colunas, mudar o nome do título, né? Pedir para imprimir, pronto. Você já consegue fazer um gráfico igual esse meu aqui, beleza? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.